A paz do Senhor, aleluia. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra do Senhor para o seu coração. Acabei de fazer um vídeo sobre anjos, né, e as classificações de anjos na Bíblia. Espero que esse vídeo que eu fiz anteriormente possa ser muito edificante para a tua vida. Mas hoje eu vou trazer uma palavra explicando uma das parábolas de Jesus. Muito forte, muito edificante essa parábola. A parábola dos talentos. E eu quero usar o texto base em Mateus 25, do versículo 13 ao 30. Que diz assim: Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos negociou com ele e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou também outros 2. Aleluia. Porém, o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, o que receberam 5 talentos se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e olha aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Em outras Bíblias tem o gozo do teu Senhor. Aleluia. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste 2 talentos, olha, com ele ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabias que és um homem duro, que colhes onde não plantastes, e ajunta onde não espalhaste. E com medo escondia na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Devia então ter confiado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe o talento e dá-lhe ao que tem 10. Pois aquele que tiver será dado, e terás em abundância. A que não tiver, até o que ele tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, as trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Aleluia. É muito forte ver essa parábola. É muito forte mesmo, irmãos. Aleluia, santo. A parábola dos talentos está registrada no Evangelho de Mateus 24, do 14 ao 30. Mas eu comecei o versículo 13 para alertar sobre uma maneira de vigiar. O significado da parábola dos talentos fala sobre a responsabilidade e prestação de contas no juízo. Algumas pessoas confundem essa parábola com a parábola das 10 minas, registrada em Lucas 19, 12 ao 27. Mas as duas parábolas não são idênticas e foram pronunciadas por Jesus em ocasiões diferentes do seu ministério. O contexto histórico da parábola dos talentos. A parábola dos talentos está localizada na narrativa bíblica logo após a parábola das 10 virgens, sempre sobre vigilância, né? Ele seguiu um cronograma de parábola sobre vigilância. Logo que ele falou das 10 virgens, ele entrou, aleluia, na parábola dos talentos. Ele falou anteriormente da parábola das 10 virgens, e antes dessas 10 virgens falou da parábola dos 2 servos. Mas todos, aleluia, falam no final só: haverá
ranger de dente. Aleluia. Ela pertence a uma série de exortação que Jesus em relação à sua segunda vinda. Este discurso de Jesus ficou conhecido como sermão escatológico. Conheça o significado das parábolas das virgens. É só você conhecer. Se você entender muito bem essa parábola das virgens, você vai ver que é um sermão escatológico, apontando para a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, que é hoje pouco pregado nas igrejas. Só se prega prosperidade, só se prega, aleluia, que Jesus é bom, que Jesus vai dar, mas pouco se fala sobre vigilância, sobre conceito, sobre santidade, para poder alcançar o arrebatamento da igreja. O sermão começa a ser registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Naturalmente continua em todo o capítulo seguinte. A parte final do sermão enfoca especialmente a questão da necessidade da vigilância e da realidade do juízo vindouro. São duas coisas que essas palavras falam. Olha, você vai ter que vigiar, porque você vai ter perda, vai ter consequência, você vai ter ranger de dente, vai ter aleluia, choro. Tudo isso, essas palavras, ele alerta, porque Deus não quer que ninguém venha se perder. Aleluia. O juiz diz muito claramente que nesse dia os salvos e os ímpios serão separados. A parábola dos talentos foi contada por Jesus na semana em que ele foi traído. Se você não sabia disso, você entenda. Essa parábola foi dita na semana que Jesus foi traído por Judas. Aleluia. Santo de Israel. Vamos explicar um pouco da parábola dos talentos. Aleluia. Jesus fala nessa parábola, irmãos, sobre um homem dono de muitas propriedades. Preste atenção. Ele estava prestes a viajar. Esse homem estava bem pertinho de viajar. Aí o que ele fez? Esse homem confiou seus bens aos seus servos. Para um servo, ele deu 5 talentos. Para outro, deu 2 talentos. E para um, deu 1 talento. Esse talento, confiado aos servos, era uma unidade monetária em uso da época. Dinheiro. Era algo que tinha valor. Aleluia. Estima-se que 1 talento equivalia a 6.000 denários. Sendo que 1 denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Olha o valor que ele foi um salário de um dia todo de trabalho, uma fadiga. Ele confiou 5 talentos a um, 2 a um e 1 a outro. Se você observar bem, são 3 pessoas, não é? 3 pessoas. Sob se fosse aplicar sobre a Trindade de Jesus. Aleluia. Logo, 1 talento equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores da época. Isso quer dizer o quê? Olha, a unidade monetária da época estima-se que 1 talento equivalia a 6.000 denários. Um denário é como se fosse um dia de salário de trabalho. Se você multiplicar, aleluia, um talento equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores daquela época. Era uma fortuna. Aleluia. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico. E em sua ausência, ele esperava que seu dinheiro não ficasse parado. Quer dizer, ele queria que houvesse movimentação, não ficasse parado. Trazer para o dia de hoje, uma maneira mais fora aqui do contexto que eu falei aqui, é que pessoas que estão na igreja já se estagnaram. Não estão buscando mais renovação, não estão mais buscando o Espírito Santo, não estão mais buscando o arrebatamento. Estagnou. Não evoluiu. Está entendendo? Porque aquele homem ali estava dizendo assim, ó, eu quero que o meu dinheiro movimente. Deus não lhe chamou para viver parado. Jesus não te escolheu para viver na mermice. É que você cresça na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Aleluia. Por isso que muitas pessoas não compreendem
que as pessoas no começo da sua fé um fogo, e do meio para o fim começa a ficar frio, começa a desanimar, começa a parar. Muitos estão se transformando igual essa terceira pessoa que recebeu um talento. Qual é o talento que eu posso dizer aqui? O chamado. Deus te chamou. Lá em João 15, 16 diz que não foi você que me escolheu, mas foi eu que vos escolhi. E vou para que vai dar fruto, não ficar na minha missa, mas que venha dar frutos. Muitos estão parados, irmão. E muitos vão receber o mesmo resultado desse homem que recebeu um talento. Aleluia. Quando ele confiou tais quantias aos seus servos, obviamente ele esperava por rendimentos. Quando Jesus confiou o Espírito na sua vida, ele espera que você dê frutos do Espírito Santo. E não dons, mas mais ainda os frutos do Espírito Santo em sua vida. Outra característica interessante é que esse Senhor confiou uma quantidade diferente de talento a cada um. Isso significa que ele sabia muito bem que os possuíam mais habilidade para o negócio dos que outros. Sob essa lógica, cada servo recebe uma quantidade adequada de talentos para administrar. Talentos. Tem muita gente que é muito usado nos dons, outros é muito usado na revelação, outros usado na palavra. Cada um fica segundo a sua chamada. E ali Deus quer te usar. Então aperfeiçoe, não se acomode, não pare, continue crescendo na graça. Venha render o talento que Deus lhe deu. Se você não começou, só falava de Jesus, começa a buscar os dons. Se você é usado muito em profecia, começa também a buscar a dom da sabedoria. Nunca se acostumar com pouco, querendo sempre mais do Senhor. Aleluia. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar esse patrimônio. O mesmo também fez o servo que recebeu 2 talentos. Já o servo que recebeu apenas 1 talento enterrou, e esse talento ficou guardado à volta do seu senhor. O costume de enterrar no chão quantias de dinheiro ou tesouros diversos era uma prática comum. Aleluia. Era uma prática comum, irmão, naquela época. Quando o patrão retornou da sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram os seus resultados. O proprietário aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar aos 2 servos bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou os servos a participar de sua alegria, ou seja, comemorar com ele. Essa expressão remonta à ideia de confraternização, uma espécie de festa, onde os servos sentariam à mesa com o seu senhor para juntos se alegrarem por causa do resultado. Olha, irmão, se você prestar bem atenção, isso aqui está resumindo tudo isso aqui, essa alegria, esse gozo do teu senhor, que ele fala para o servo que deu um talento e multiplicou, dobraram os seus talentos, foram fiéis, que deram frutos, é participar, em outras palavras, das bodas do Cordeiro lá no céu, depois do arrebatamento. Por isso, nós temos que compreender que essas parábolas tem sempre um final, é ida para o céu, é vigilância para o arrebatamento. Deus não lhe chamou, Deus não lhe escolheu para viver essa mermice. Jesus não te escolheu para viver na vida acomodada. Jesus te chamou para andar frutificando, crescendo, andando para frente, andando para cima, não retrocedendo, porque a palavra é aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Aleluia. Já o servo que recebeu um talento e enterrou, foi chamado pelo proprietário de mau, negligente e inútil. Diferentemente dos outros, ele não foi convidado a participar da confraternização do seu senhor, ou com o seu senhor. Ao contrário disso, ele perdeu qualquer privilégio que tinha, restando-lhe apenas um terrível lamento. Aleluia. Em outras palavras, lá em Mateus 7,21, diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vão entrar no meu reino. Porque muitos dizem, eu profetizei, curei os enfermos, expulsei os demônios. O Senhor vai dizer, apartai de nós que praticar a entidade, porque ele enterrou. Ele ficou só naquilo, mas não teve frutificação, não teve fruto do Espírito. Ele não multiplicou na sua vida o amor, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, que é fruto lá em Gálatas 6. Está entendendo, meu irmão?
Por isso nós temos que buscar não mais os dons, mas os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa que tem um fruto do Espírito Santo, ele fala com mansidão, ele fala com um tom de ensino, ele fala com um tom de compreensão, não como as pessoas que falam gritando, que falam batendo em cima, chamando de cada nome aí feio, chamam de cobra, não sei o que mais, como está Nadia aí, vive praguejando os outros, vive se humilhando os outros. Cuidado, irmã Nadia, você que se diz pastora, porque Deus pode cobrar severamente, viu? Porque como aqui recebe, que só teve a decepção de ter um terrível lamento. Teve a oportunidade, mas não deu fruto do Espírito Santo. Porque o que salva, que cumpre toda a lei dos profetas, é o fruto. Quem cumpre essas coisas, cumprirá toda a lei dos profetas. Aleluia. O significado da parábola dos talentos. Ao longo dos anos, diferentes interpretações surgiram sobre a parábola dos talentos. Duas interpretações se destacam dos demais como principais. Uma defende que esta parábola se refere ao povo judeu. Já a outra sugere que o ensino abrange a totalidade dos cristãos, incluindo os cristãos verdadeiros e os nominais. Podemos falar também, incluir uma só, que também fala para os judeus, também para a igreja. Porque todos têm o mesmo Senhor, todos têm a oportunidade hoje. Tanto os crentes verdadeiros como os nominais. O joio e o trigo na igreja. O trigo e o joio estão na igreja. Não cabe a mim, a você, dizer que você é joio ou eu sou o trigo. Então, se eu sou o joio, você é o trigo. Isso não cabe a você. Não é prerrogativa sua, é do Senhor. Quando você fica olhando para o defeito dos outros, meu irmão, você simplesmente está sendo pior do que ele. Porque a lâmpada do teu corpo é teus olhos. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai em treva. Por que tu observa o cisco do olho do teu irmão e não vê a trave, está no teu? Quando fala essa passagem sobre os olhos, sobre a luz do nosso corpo, está falando a nossa mentalidade. Jesus me ensinou, eu a ninguém julgo. Jesus não tinha maldade em ninguém, ele não via defeito em ninguém, não. Ele amava. Ele queria o melhor, ele queria que a pessoa se aproximasse dele, conhecesse o evangelho, conhecesse a verdade. Isso é que é amor. Você só vive se dizendo que é a tal, dizendo que é o tal, e fica menosprezando os outros, tentando derrubar os outros. Você nunca foi de Deus. Você nunca foi. Quem é de Deus, ele quer o melhor para o seu próximo. Aleluia. Claro que essa palavra foi dirigida primeiramente aos discípulos de Jesus. E provavelmente eles conseguiram estabelecer paralelos claros entre o significado da parábola e as características históricas do ambiente em que viviam. Porém, obviamente, o significado da parábola não ficou ilimitado aos discípulos, mas alcança todos os cristãos de todas as épocas. Ele falou ali no meio dos discípulos essa parábola, mas João parece que vai servir para todas as épocas, todos os anos, todos os cristãos que estão chegando. Pode ser aplicado para nós hoje, queridos. Aleluia. Também muitas interpretações erradas e alegóricas foram feitas sobre essa parábola. No geral, essas interpretações buscam atribuir significado específico para cada elemento descrito por Jesus, Senhor, céus e talentos. Seja como for, o mais importante é estar atento para não ignorar a mensagem principal da parábola. Na maioria das vezes, o excesso de alegoria acaba distorcendo o ensino fundamental transmitido por Jesus. Você que tem um hábito de pegar a palavra e colocar mais alegoria, colocar mais coisas que está na Bíblia, cuidado, que você pode distorcer a mensagem do ensino fundamental que Jesus está transmitindo. Cuidado. Quais são as lições que podemos tirar dessa parábola? Quais são, irmãos? Muitos lemos essa parábola. Que lições podemos tirar? Quais são? Podemos aplicar em nossas vidas várias lições presentes na parábola dos talentos. Vou destacar alguns aqui. Primeiro, a parábola dos talentos ensina que Deus não é injusto. Nosso Deus nos concede talentos, dons, habilidades e oportunidades de acordo com as nossas capacidades. Ele seria injusto se confiasse a nós algo que não pudéssemos administrar.
Ia ser muito injusto se Deus dizer assim, olha, eu vou te dar o dom da palavra. Se tu é muito tímido, tu não tem coragem de falar. Ele ia ser injusto, mas não. Ele distribui a multiforme graça do Senhor. Ele distribui os talentos de acordo com o que vai ser útil para ele. Entendeu, meu irmão? Então ninguém é inútil na casa do Senhor. Ninguém é inútil na presença. Deus tem algo para a tua vida, sim. Deus quer te usar, sim. Não queira ser usado por irmão A, irmão B. Busque da forma que Deus quer te usar para a glória do nome dele. Aleluia. Por exemplo, uma pessoa sem preparo necessário jamais pode ser colocada na presidência de uma empresa, de uma grande empresa, em crise com a finalidade de salvá-la. Seria injusto colocar pessoas numa situação tão difícil sem que ela tenha a capacitação necessária. Da mesma forma, Deus nos coloca em situações muito complicadas se confiassem a nós uma quantidade de talentos que não pudéssemos administrar com propriedade. Deus está dizendo o quê? O que é que o Senhor quer dizer nessa palavra? Olha, eu jamais vou fazer você passar ou ter situações sabendo que você não vai ter capacidade de administrar. Deus vai te dar talento da palavra, você vai administrar isso com prudência, com sinceridade. Você tem um talento da visão, você vai ter muito cautela de entregar aquilo que realmente pertence ao Senhor e não se deixar vulnerável às visões do engano. Está entendendo? Aleluia. A parábola dos talentos ensina que poucos é muito, que pouco é muito. Algumas pessoas enfatizam o fato que o servo inútil recebeu apenas um talento, mas aquele único talento já representava um montante equivalente a 20 anos de salário acumulado de um trabalhador de sua época. Podia ser que ele tivesse muito pouco, só um talento, mas se ele percebeu que aquele talento já tinha um poder, um respaldo de 20 anos de trabalho, de salário, ele podia muito bem ter administrado com mais sabiamente, com mais sabedoria. Acredite, isso era mais que o suficiente para realizar muitas aplicações, a fim de que aquele dinheiro rendesse. Ele podia, Deus deu capacidade, deu condições. Aquele Senhor, olha, eu vou te dar um talento, mas aqui vale com 20 anos. Saiba administrar. Muitas vezes nós recebemos um dom do Senhor, mas não conseguimos administrar. Jogamos fora porque não queremos orar, não queremos jejuar, não queremos pôr em prática. Eu recebi um dom, mas eu vou guardar só para mim. Você está enterrando. Com isso, aprendemos o que parece pouco, na verdade é muito. Né, irmãos? Terceiro, a parábola dos talentos ensina que nada que temos é de fato nosso. Nada nós temos, irmão. Até o fogo de vida pertence ao Senhor. Nada, até esse corpo aqui pertence à terra e vai voltar para lá. Tá entendendo? Nada que nós temos é nosso. Somos apenas depositários. Não somos donos dos talentos que recebemos. Nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continua sendo. Algumas pessoas se vangloriam diante de suas realizações e capacidade, mas elas não conseguem enxergar que um dia terão que prestar conta de tudo ao verdadeiro dono. Muitas das vezes, nós queremos ser o centro da razão. Aconteceu porque foi minha ação, foi minha oração, foi a minha profecia, é a minha visão, e não sabe que tudo isso tem um dono. E um dia você vai prestar conta com o Senhor. Aleluia. A parábola dos talentos ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Ao recebermos um talento, em gratidão a Deus por ter depositado em nós tamanha confiança, devemos aperfeiçoá-lo a fim de que ele seja útil para a expansão do reino. Ei, Deus não te colocou para viver parada, mas te deu esse talento para tu levar. Mas muitos estão ganhando dinheiro em cima, estão distorcendo a palavra, estão fazendo vangloria, estão se vangloriando, estão tirando proveito. Esse talento não é para tua
o enriquecimento. Esse talento não é para você se engrandecer, é para que seja expandido o reino de Deus. Muitos pregadores hoje cobram para pregar. Tem um aí na internet aí, que eu vou falar o nome, por falta de ética, mas ele cobra, além da passagem, além de hotéis, além de muitas regalias, ainda quer uma oferta de quase 5 mil reais para ir poder pregar. E dá de graça o que tu receber de graça. Deus te cobrou alguma coisa para te dar essa eloquência, essa retórica, esse sabedoria de pregar a palavra, de levar essa palavra? A palavra é do Senhor. E se você não mudar, Deus vai prestar conta com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, santo. Devemos aperfeiçoá-lo a fim de que ele seja útil para a expansão do reino. O resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente ao nosso Senhor e não a seu nome. O seu nome não pode ser destaque. Não, eu sou pastora, eu sou pastor. Quem é o nosso único ser superior, que merece toda a glória, toda a honra, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é você. Você não é nada, você é pó e cinza, você é um miserável, inútil diante da grandeza do Senhor. Tudo é Deus que faz, é Deus que glorifica, é Deus que realiza, é Deus que cura. Por isso que todo nome será todo nome como ser salvo, e é o único que pode ser glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado. A parábola dos talentos ensina que os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso. Na parábola dos talentos, os 2 servos bons receberam a promessa de que, devido ao sucesso diante da responsabilidade que exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Porque num pouco tu foi fiel, no mundo só vai te colocar. Aleluia. Podemos notar a importância dessa promessa quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia que equivalia a 100 anos de salário de um trabalhador de sua época. Isso realmente era muita coisa, porém o Senhor lhe comparou a essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele receberia no futuro. Tudo que você recebe aqui, irmão, não é nada comparado com a festa lá no céu. Se você entender isso, você vai deixar de estar se apegando a status, vai deixar de estar querendo se apegar à mídia, à estrela, a reconhecimento, porque o que Deus preparou é muito além disso. Muitas pessoas gostam de fazer alegorias com esses detalhes da parábola, principalmente focando no resultados materiais. Mas penso que a melhor interpretação é considerar que nada que conhecemos ou recebemos nesta terra, por mais valioso que seja, se compara à promessa de que eternamente participaremos da alegria com o nosso Senhor. Quando o proprietário convidou o servo fiel para participar de sua alegria, ele ofereceu aos empregados a oportunidade de ocupar uma posição a qual não tinham direitos. Eles se sentaram à mesa com o seu senhor. Juntamente com ele, os servos regozijaram, se lembrando do trabalho que foi desempenhado. Meu irmão, toda luta, toda peleja, todo esforço vai ser recompensado. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser obediente ao Senhor. Os cristãos verdadeiros serão convidados a participar de uma mesa a qual não tinha direito algum de participar. Ninguém participava do céu. Nós fomos enxertados na videira, porque Israel era o povo escolhido para a salvação, mas Israel rejeitou Cristo. Mas a todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador vai se tornar filho de Deus e vai ter o direito de participar desse banquete, dessas bodas, dessa mesa. Aleluia. Porém, não por seus méritos, mas pelo mérito de Cristo, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor que confiou a ele os seus talentos. Esse servo fiel estará presente no grande banquete celestial, chamado as bodas, né, irmãos? A parábola dos talentos ensina que o servo mau, além de negligente, era perverso.
e não assume a sua culpa. Se não lemos atentamente essa parábola, poderemos até pensar que o servo inútil não aplicou seu talento porque se sentiu inferior aos outros ou porque realmente teve medo de perder o talento do seu senhor. Algumas pessoas acabam até sentindo pena daquele servo, porém isto está errado. Aquele servo não era inocente. É possível notar claramente que aquele servo mau era mau e perverso. Nas contradições de suas palavras, ele revelou uma natureza egoísta, que foi incapaz de perceber a bondade do seu senhor. Ele disse: eu sabia que o senhor era um homem severo, e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Já escutei alguns pregadores, irmãos, interpretar essa expressão como um tipo de elogio. Alguns enfatizam que o nosso Deus colhe onde não planta, como se isso fosse um tipo de milagre. Porém, essa afirmação do servo mau, na verdade, foi uma acusação contra o seu senhor. Ele tentou acusar Deus. Muitas vezes as pessoas tentam culpar Deus pela sua derrota, para as suas situações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com o seu comportamento, em sua declaração, ele estava acusando o proprietário de ser cruel e maldoso. Quando ele diz que seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que seu senhor exigiu algo a qual não tem direito de exigir. Pois quem não planta não deve colher. Basicamente, em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é cruel e fica amedrontando, não aplique seu dinheiro e a culpa é totalmente sua. A verdade é que aquele Senhor não teria sido injusto tentando colher onde não plantou, se ele não tivesse dado nenhum talento para aquele servo. No final da parábola, notamos que o patrão declarou que o seu servo se esforçou, em suas próprias palavras: você sabia que eu não colho, não plantei, e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o receber de volta com juros. Perceba que ele simplesmente está falando: se você realmente pensa nisso, isso de mim, então eu deveria ter pelo menos deixado o talento com um banqueiro, para que você pudesse me apresentar algum juro, talvez ser poupado da minha crueldade. O servo incompetente não assume seus erros, ao contrário, ele busca apresentar desculpa. É como muitos hoje não quer assumir seus erros e quer criar desculpas. Quando depositamos uma quantia no banco, esperamos revê-la corrigida por juros. Esse é o nosso direito. Caso contrário, estaríamos sendo roubados. Aquele servo mau também roubou o seu senhor quando enterrou o talento e deixou pelo menos aplicá-lo com os bancários. Daí vem a ordem para tirar-lhe até o pouco que tinha, pois naquele momento ele passou de ser devedor de seu senhor. Entendeu? Ele passou a ser devedor, irmãos. Outra, a parábola dos talentos ensina que receber talento não significa ser aprovado por Deus. Algumas pessoas interpretam essa parábola de forma totalmente errada. Confundem os talentos com uma graça salvadora de Deus. Ou pior, identificam a administração dos talentos como sendo uma obra que conduz alguém à salvação. Você costuma dizer que os dons não salvam, talento não salva, mas a nossa fidelidade do Senhor sim. Nossa santidade sim. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Definitivamente não é o princípio ensinado na parábola dos talentos. Os talentos jamais servirão para absolver ninguém ou para absolver alguém do juízo, que há de vir ainda. Pode ver em Mateus 7, 22 a 23. Ninguém poderá apresentar a multiplicação dos talentos que recebeu como resultado meritório para a salvação eterna. Mas se fôssemos aplicar o conceito de salvação, seguramente podemos dizer, aleluia, que o servo mau não perdeu a salvação, como muitos alegam. Na verdade, ele nunca a teve. Tem pessoas na igreja, irmão, que acham que pode dar, você sabe, mas nem tem a salvação ainda, porque nunca nasceram de novo. Embora fosse chamado de servo, ele não conhecia o seu senhor.
E o julgavam de maneira completamente equivocada, é que muitos estão fazendo hoje. Estão interpretando a Bíblia, julgando a Bíblia da maneira errada. Por isso, meus amados, essa parábola aqui, resumindo tudo isso aqui, nós temos que vigiar, frutificar os talentos que nós dá, servir a Deus com diligência. E não acreditar que por muitos serviços vamos ser salvos. Não. Nós temos que ser fiéis ao Senhor até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Que Cristo abençoe em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe essas vidas, Senhor, que ouviram essa mensagem, que deram crédito a essa tua palavra, Senhor, abençoe cada um delas em nome de Jesus Cristo, abençoe da vitória em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Cristo abençoe. Até a próxima mensagem em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever e dar um like para poder o YouTube, esse canal crescer em nome de Jesus Cristo. Amém.